Pois é, existem várias maneiras de aumentar o engajamento do nosso cliente no processo de mudança a qual ele está se submetendo. Seja para buscar hábitos de vida mais saudáveis, seja para emagrecimento, melhorar a qualidade de vida. A maneira como nós nos comunicamos com ele pode aumentar o seu engajamento e reduzir a sua resistência. A forma como nós fazemos as perguntas, a quantidade de perguntas que a gente coloca. Então, são várias as estratégias que nós podemos usar buscando esse maior engajamento do nosso cliente no processo ao qual ele está se submetendo e para reduzir a resistência. A gente falou um pouquinho de resistência no vídeo anterior. Hoje eu queria aqui dividir com vocês uma técnica que é apresentada pelo William Ury, um dos fundadores do projeto de negociação da Harvard. Ele nomeia essa técnica como ACBD. Quer dizer o seguinte: Always Consult Before Deciding. Ele conta uma história que é a seguinte. Ele relata que uma vez ele estava indo para um casamento com um casal de amigos. Então ele estava num carro e no carro de trás estavam esses amigos. Eles pararam num posto na estrada para abastecer, compraram algumas coisas e na hora de pagar, ele viu que ao gastar uma certa quantidade lá de dólares, ele tinha direito a um buquê de rosas. Só que ele e a esposa tinham gastado 2 vezes o valor, né, equivalente ao buquê de rosas. Então, na hora de pagar, ele falou: poxa, eu acho que eu tenho direito a 2 buquês de rosas. E a moça do caixa falou: o senhor tem razão, o senhor gastou o dobro, o senhor tem direito a 2 buquês, toma aqui os 2 buquês. Enquanto ele ficou pagando, a esposa dele foi para o carro e foi guardar os buquês de rosa. Quando ele chegou no carro, só tinha um buquê. Ele virou para ela e falou assim: cadê o outro buquê que a gente ganhou? Ela falou: eu dei para o nosso casal de amigos. E ele entrou no carro extremamente irritado e começou a dirigir, né, continuando o caminho na estrada que ele tinha que fazer para eles chegarem no casamento e ficou se perguntando por que ele estava tão irritado com aquilo. Porque afinal, eles tinham ganhado os 2 buquês, ele não tinha pagado os buquês, ele não tinha nenhum plano do que ele ia fazer com aquelas rosas. Então ele falou: por que será que essa situação está me incomodando tanto? E aí de repente caiu uma ficha. Ele falou: se ela tivesse me perguntado o que eu queria fazer com esse buquê, ou se tudo bem dar um buquê para o nosso casal de amigos, era óbvio que eu tinha dito que sim. Então ele se deu conta que o que estava incomodando ele naquela situação era o fato dele não ter tido a oportunidade de participar da decisão do que ia ser feito com aquele buquê, que no final das contas ele é que tinha conseguido, porque foi ele que falou para o caixa que tinha direito a mais um buquê. E aí ele desenvolveu essa técnica, que quer dizer o seguinte: sempre questione antes de decidir. E ele fala assim: a gente tem 3 vantagens quando a gente faz isso. Primeiro, quando a gente pergunta a opinião do outro, o outro se sente incluído no processo de decisão. E isso faz com que ele se sinta valorizado e reconhecido. 2, a gente sempre tem a oportunidade de aprender alguma coisa quando a gente ouve a opinião do outro, porque é um outro ponto de vista, é uma outra forma de ver a situação. E 3, a gente ainda tem a nossa opinião. A gente, ao final, pode dizer: olha, eu acho que nós poderíamos fazer tal coisa. E isso é uma técnica que ele fala que pode ser usada em grandes negociações de paz, no dia a dia com os nossos familiares. Então, minha sugestão é: tente fazer isso com o seu cliente da próxima vez. Ao invés de sair impondo alguma coisa, ou decidindo, ou dizendo o que deve ser feito, pergunta para ele o que ele acha que poderia ser feito. Inclua ele no processo de decisão. Essa é uma estratégia que eu sugiro para você fazer até em casa, no seu dia a dia, com os familiares. Então, está querendo ir jantar num restaurante, está querendo elaborar um programa de família para o final de semana? Inclua as pessoas envolvidas no processo de decisão e na escolha. Você vai ver como isso vai aumentar o engajamento de todo mundo e todo mundo vai se sentir valorizado e reconhecido. Bom final de semana!